Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Qual a sua visão sobre doença? No programa de hoje, começaremos a série sobre a depressão. Essa doença é intrigante que tem atingido cada vez mais pessoas. Confira. Olá, hoje nós estaremos trabalhando em nossa videoaula a cura espiritual da depressão. Uma nova série de videoaulas que trabalharemos essa grande dificuldade do ser humano nos dias de hoje, chamada depressão. A depressão é uma doença com um poder tão intenso nos dias de hoje, a ponto de a Organização Mundial de Saúde lançar um alerta para os médicos pelo mundo afora, dizendo que a depressão é a grande doença do século XXI. É a doença que vai se tornar pandêmica. Significa que todo o mundo vai vivenciar essa doença cada vez maior, cada vez de uma forma mais intensa. E nós estamos observando como profissionais da área de saúde que realmente a depressão vem aumentando de uma maneira assustadora. A quantidade de pessoas depressivas, deprimidas que nós temos observado em todas as áreas, em todas as classes sociais, é realmente assustador. Então nós vamos trabalhar nessa série de videoaulas a cura espiritual da depressão. Inicialmente vamos refletir alguns conceitos sobre a depressão. Primeiramente, o termo depressão. Ele origina-se do latim de, significa baixar, premere, pressionar. Então, depremere significa literalmente pressionar para baixo. Por que a depressão significa pressionar para baixo? Há uma baixa dos níveis do humor do paciente. A pessoa tem um humor deprimido, depressivo. A depressão é caracterizada por uma incapacidade de sentir prazer pela vida, que resulta na falta de vontade de viver, numa vontade de sumir ou desaparecer. Como que a pessoa ela fala isso? Ela diz assim, que ela sente uma vontade de viajar para um lugar que ela não sabe nem onde é e nunca mais voltar. Outras pessoas falam que gostaria que abrisse um buraco e ela entrasse naquele buraco e desaparecesse, nunca mais dar sinal de vida. E muita gente tem essa falta de vontade de viver. Não necessariamente que ela sinta vontade de morrer. Ela pode estar ou não acompanhada com desejo de morte. Por quê? Nem sempre a pessoa ela quer morrer, mas toda pessoa depressiva tem uma dificuldade em relação à vida. Ela não sente prazer pela vida. E muitas vezes acontece dela desejar a morte. Inclusive, algumas pessoas tentam o suicídio e outras vão agir de fato e acabam se matando. Futuramente, em outra videoaula, nós vamos falar sobre a relação que existe entre a depressão e o suicídio. Em relação à depressão, o que acontece? Por ser uma doença das emoções, a depressão não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes. Por causa disso, é uma doença ainda muito incompreendida. Todas as doenças mentais, de um modo geral, mas principalmente a depressão, ela tende a ser incompreendida até por profissionais da área de saúde. Por exemplo, se uma pessoa ela tem um aumento do açúcar no sangue, gerado por um diabetes, por exemplo, ela simplesmente vai ao médico, um clínico geral, por exemplo, faz um exame simples de sangue, glicemia de jejum, e já vai ser detectado uma doença relativamente grave como a diabetes. Se a pessoa, por exemplo, tem um problema numa articulação do joelho e tira um raio